Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, muita honra que eu estou de volta pelo canal A Voz da Bíblia para poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor João Arlândio, do canal A Voz da Bíblia, e nesta tarde eu quero participar com vocês de uma palavra de Deus que o Senhor tocou no meu coração e eu quero transmitir a vocês nessa tarde. Desta vez eu quero falar sobre Jesus. Quero falar um pouco sobre Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus, o nosso escudo, o nosso eterno galardão, o nosso baluarte, a força da nossa salvação, o nosso alto retiro. Eu quero falar sobre Ele, o nosso amado e meigo Salvador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Mas antes de lermos a palavra de Deus, que está no livro de Lucas, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal A Voz da Bíblia do Pastor João. Se inscreva, dá o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, meus amados irmãos. Participe. Cada like que você dá, cada compartilhamento que você faz, irmão, você está ajudando no reino de Deus, viu? Às vezes você não prega muito, às vezes você não tem o dom para pregar, às vezes você não tem um canal, às vezes você não tem esse jeito, né? Essa missão de pregar a palavra de Deus, mas você tem vontade de contribuir de alguma forma para o reino, então contribua compartilhando o vídeo, irmão, porque você vai alcançar mais pessoas e você vai fazer parte também das bênçãos de Deus naquele dia, dos galardões, porque a Bíblia diz que aquele que semeia, ele vai receber junto com o que ceifa o galardão. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero ler no capítulo 22 de Lucas, o versículo de número 39, o título diz: Jesus no Getsemane. Nós vemos que é uma palavra maravilhosa. E saindo, Jesus foi como costumava para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. Né? Vocês todos sabem, né, que Jesus ele tinha os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, e ele tinha por costume ir no Monte das Oliveiras e para orar. E desta feita, o Senhor Jesus foi como costumava ao Monte das Oliveiras. Essa foi o seu último dia, a sua última noite antes de ir à cruz. E Jesus sabia disso, que ele ia ser entregue, ia ser morto, crucificado. Mas ele sabia também que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas pare um pouco para refletir comigo como que estava Jesus neste momento. Vamos continuar a leitura, depois nós vamos fazer um comentário em cima desta palavra. E quando chegou àquele lugar, disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. Aí ele apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus amados irmãos, como eu disse a vocês, a última noite, o último dia de Jesus na terra, porque ele, daqui a algumas horas, ele estaria sendo entregue na mão dos romanos para ser morto,
para abrir uma grande porta de esperança, de vida eterna para aqueles que creem. O sacrifício de Jesus, a morte de Jesus não foi nada mais e nada menos do que abrir a porta da salvação. Ele se entregou no nosso lugar, ele morreu no nosso lugar, ele padeceu no nosso lugar e abriu uma porta. Ele tirou todo o empecilho, todo o impedimento. A porta que estava fechada para a salvação, ele abriu através do seu sacrifício. Que estava fechada para muitos, ele abriu através do seu sacrifício. E agora todo homem, toda pessoa que se voltar a Cristo, o Cristo que foi crucificado, que derramou o seu sangue, que morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. Todos quanto vierem a ele pela fé, crendo que ele é o Salvador, o Filho de Deus, esse homem ou essa mulher serão salvos. E a palavra diz que ele foi, como costumava, ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram, foram juntos. E quando chegou àquele lugar, ele disse: orai, orai, para que não entreis em tentação. É um recado. Orai, para que não entreis em tentação. Você que está me ouvindo, orai, para que não entreis em tentação. Busque a Deus. Se humilhe. Eu não estou falando aquela oração sem ética nenhuma, aquela oração sem sabedoria, aquela oração de gritaria, aquela oração de rumor. Não, eu estou falando da oração contínua, da oração com o coração, com a alma, aquela oração que você faz com o espírito quebrantado, com o espírito humilhado, aquela oração que você faz pela fé no Filho de Deus, porque ele é a única esperança da nossa salvação. E ele disse: orai para que não entreis em tentação. E aí a Bíblia diz que ele se afastou a distância de um tiro de pedra. A distância de um tiro de pedra, para quem não sabe, é a distância em que um homem saudável pode jogar uma pedra com a força do seu braço. Ele afastou-se uma distância de um tiro de pedra. Ele a Bíblia diz: apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava. E na hora que Jesus começou a orar, ele começou a se angustiar. Na hora que Jesus começou a orar, ele começou a sentir o peso da responsabilidade do Calvário. Ele já vinha desde o batismo trazendo o pecado do mundo sobre ele. Ele já vinha, ele assumiu esse compromisso. E ele parmilhou a terra da Palestina, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando sobre si o pecado do mundo. Mas quando ele chegou lá no horto do Getsemane, ele começou a sentir com mais intensidade o peso da responsabilidade, o peso do pecado do mundo, o peso do meu pecado, o peso do seu pecado, o peso das minhas desobediências e o peso da sua desobediência. Ele começou a sentir o peso do homem criminoso, assassino. Ele começou a sentir o peso do homem estuprador. Ele começou a sentir o peso da mulher lésbica. Ele começou a sentir o peso do homossexual. Ele começou a sentir o peso das pessoas que vivem na orgia e no pecado do mundo, que amam mais a carne do que a Deus, amam mais a carne do que a salvação em Cristo Jesus, que não valorizam o Senhor Jesus como prioridade, como primícia na sua vida.
E ele começou a sentir esse peso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você já parou para pensar o peso do pecado do mundo? Começa a olhar comigo agora o mundo. Começa a meditar o que é o mundo, irmão. O desamor, a falta de respeito, a falta de consideração, a falta de domínio próprio, a falta de daquele carinho, daquele abraço fraternal, daquela comunhão maravilhosa que Jesus queria que os homens tivessem uns com os outros. Mas os homens preferiram cada um para si, entendeu? Os cuidados desta vida, os desejos da carne, as coisas que o mundo oferece, cada dia mais vai afastando o homem sem Deus, da presença de Deus. E a vida dele vai se tornando um caos. E Jesus, ele disse: orai para que não entreis em tentação. Orai, se humilhai, levante da sua cama de manhã antes de você botar o pé no chão. Clame ao Senhor e diga: Senhor, abençoa o meu dia, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa o meu trabalho, abençoa meus amigos do trabalho, abençoa, Senhor, a minha cidade, abençoa, Senhor, as nossas autoridades, abençoa o nosso presidente da república, abençoa os nossos governadores, abençoa todos os nossos magistrados, abençoa todas as autoridades por eminência. Senhor, abençoa o meu lar, a minha casa, a minha família. Meus amados irmãos, é isso que Jesus quer de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se afastou à distância de um tiro de pedra e começou a orar e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Irmão, quando o Filho de Deus começou a clamar, quando o Filho de Deus começou a dizer para o Pai, para Deus: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Você já parou para pensar a angústia que o Filho de Deus estava passando neste momento? Você parou para pensar o que ele estava sentindo neste momento? Eu, com meus próprios pecados, com meus erros, eu já sinto angustiado, eu já sinto aquela angústia, tristeza, só com os meus pecados. Agora imagina Jesus com o pecado do mundo sobre ele. Irmão, a pressão, a opressão foi tanta do reino das trevas que estava regimentado em Jerusalém naquele dia. Satanás, com todos os seus adébitos, espíritos decaídos, espíritos imundos, que tinha deixado a glória de Deus por causa da desobediência, porque os anjos têm livre-arbítrio, eles escolheram construir o seu próprio reino das trevas. E eles estavam ali porque eles diziam: Jesus não vai aguentar, esse homem não vai suportar. Porque até então, agora eles já sabiam que esse homem era o Cordeiro de Deus, prometido pelos profetas, que viria para morrer por nós, para entregar a sua vida por nós. E ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas quando Jesus começou a orar dessa forma: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, ele começou a ter uma visão de mundo. Ele não teve uma visão somente de Jerusalém ali em volta, mas ele teve uma visão de mundo. E ele viu todo mundo, todas as ilhas, todos os países do mundo, até aqueles que não existiam, como o Brasil.
Ele viu a minha pessoa que precisava dele, a sua pessoa que precisava dele. Ele viu você, meu amigo, meu irmão, você que está aí preso no presídio, você que está sem esperança, você que está no hospital sem esperança, você que não tem mais expectativa de vida. É só você retroceder e entregar a sua vida ao Filho de Deus. Ele vai fazer uma reviravolta na sua vida, ele vai entrar na sua vida, ele vai arrancar essa doença que está te oprimindo, te matando. Ele vai tirar esse mal de você, porque Ele é Deus, Ele tem poder para fazer isso na sua vida. E ele começou a se angustiar. Mas quando ele começou a ver a necessidade do Brasil, o Brasil nem existia, o Brasil tem 500 e poucos anos, Jesus veio na Terra tem 2000 e poucos anos. Mas ele já viu o Brasil como ele é hoje. Ele já viu o Brasil como vai ser daqui em 2030. Ele vai ver, ele conhecia o Brasil antes que a Terra fosse formada, porque estava na sua presciência, e ele já te conhecia. Por isso que ele fala, uma vez Deus falou comigo que ele me escolheu antes de eu nascer, e eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Eu estou aqui trazendo uma palavra para você, porque um dia eu tive um encontro especial com Jesus. Eu entreguei a minha vida a Ele. O mundo, eu não quero nada com o mundo. Eu não quero nada com as trevas. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é levar a palavra do Senhor para você que precisa ouvir uma palavra de Deus. E ele se angustiou tanto. Mas quando ele começou a ver a humanidade indo cada um atrás do outro, como ovelha para o matadouro, sem ter expectativa nenhuma. E ele disse, ele pensou com ele, eu tenho certeza que ele disse, a oportunidade desse povo é agora. Se eu não entregar a minha vida por esse povo, eles não têm nenhuma chance. Aí ele mudou a oração, ele disse, Pai, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Louvado seja o nome do Senhor. E posto-se em agonia, orava mais intensamente. E a Bíblia diz, irmãos, que dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, olha bem que tem um ponto aqui, passa de mim esse cálice, nessa vírgula aqui, para começar a palavra todavia, não se faça a minha vontade. É que ele teve uma visão de mundo, e apareceu-lhe um anjo de Deus que o confortava. Se você está angustiado, se você está sem saber o que fazer, confia no Senhor, porque Ele vai fazer algo tremendo na sua vida. Ele vai mudar a sua história, Ele vai te confortar, Ele vai enviar o seu anjo para te ajudar, para te confortar. Louvado seja o nome do Senhor. E posto-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em gotas de sangue. Dos poros de Jesus começou a sair sangue, uma hemorragia externa, começou a brotar sangue dos poros dele. Aleluia. Jesus já estava morrendo por nós. Jesus começou a morrer no Getsemane, irmão. Ele começou a sofrer uma hemorragia no Getsemane. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. O clima estava tão terrível que bateu tristeza. Aleluia, nos discípulos do Senhor, e eles dormiram de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai,
para que não entreis em tentação. Levantai, meu amigo, e orai. Levantai, minha amiga, e orai, para que você não entre em tentação. Confia no Senhor e seja uma bênção em nome de Jesus. Fique com esta palavra, se inscreva no meu canal, o canal A Voz da Bíblia do Pastor João, dê o seu like, compartilhe o vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor.